Com seus olhos fechados, vamos falar com Deus agora, abrir a nossa casa firme, começar mais um dia na presença, na casa de Deus, para o buscarmos, o adorarmos, fazermos a vontade dEle. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por mais uma manhã que nós temos o privilégio de estarmos aqui, fazendo a Tua vontade, dando ao Senhor, meu Deus, primícias do nosso dia, primícias, meu Deus, da nossa vida, primícias, meu Deus, que são as nossas ofertas. O Senhor nos ensina na Tua palavra a entregarmos, meu Deus, aquilo que temos de melhor, entregarmos o dia que se chama hoje, fazermos a Tua vontade, darmos ao Senhor, meu Deus, condições, porque o Senhor nos deu todas, como disse Davi, o Senhor nos deu todas as condições, o Senhor nos deu a vida, tem nos dado entendimento, tem feito chegar até nós, meu Deus, a Tua palavra, e a Tua palavra é viva. Além dela entrar, meu Deus, e dividir aquilo que nós precisamos que aconteça, dela dividir, meu Deus, as emoções que nós ainda temos, somos tentados, que ainda sentimos, da nossa, meu Deus, verdadeira vocação, o Espírito Santo, a palavra do Senhor como revelação para a vida, como apontamento para o nosso destino, segundo o que o Senhor tem. A Tua palavra também se renova e nos renova a cada dia. Eu peço que o Senhor nos alimente da Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, derrame sobre nós unção. Que o Senhor receba o nosso clamor, receba a nossa adoração, receba o louvor da nossa boca, do nosso coração, das nossas mãos, dos nossos pés. Porque até aqui, meu Deus, hoje já Te louvamos. Nossos pés se apressaram em vir para a Tua casa, mas não vão se apressar em sair dela. O nosso corpo, meu Deus, está aqui para fazer a Tua vontade. Está no templo do Senhor. E assim como disse Davi uma coisa, eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor e aprender todos os dias no Seu santuário. Que o Senhor, meu Deus, derrame sobre nós poder, unção, nos dê graça para tudo que nós temos hoje nesse dia. Nos dê graça, nos dê prazer, meu Deus, em estarmos na Tua presença, na Tua casa, envolvidos com as coisas espirituais. Nos dê graça para cada tarefa, para cada compromisso, para cada trabalho, para cada atividade, para cada desafio, Senhor. Eu creio na unção que é derramada sobre cada um de nós. E eu declaro que cada um aqui veja a Tua glória. Que o Senhor nos unja, que o Senhor nos abençoe, que cada oração, que cada clamor seja respondido pelo Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha ao nosso encontro, porque nós viemos ao Teu. E a Tua palavra diz que aquele que do Senhor se aproxima de forma nenhuma, o Senhor o despedirá de mãos vazias. O Senhor, meu Deus, o recompensa, o galardoa, porque assim diz a Tua palavra. Aqueles que do Senhor se aproximam, o Senhor os recompensa. Eu peço a Tua unção sendo derramada, eu consagro ao Senhor a minha vida, a vida de cada pessoa que está aqui iniciando esse projeto Casa Firme. Eu consagro cada família por meio de cada pessoa que veio Te buscar e declaro, meu Deus, que assim como o Senhor fez da casa de Davi uma casa firme, meu Deus, porque ele buscou ao Senhor inteiramente, faça da nossa também uma casa firme. Que os nossos alicerces, que a nossa estrutura, que os materiais que estamos usando na nossa construção, que o acabamento que vamos dar, que tudo proceda do Senhor. Que tudo seja de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor, meu Deus, aprove as nossas obras. E se tem algo que não é do Senhor, meu Deus, eu peço
põe luz nas nossas trevas, nos mostra, nos aponta, nos ajuda agora mesmo, hoje mesmo, nos ajuda a fazermos diferente para te agradar, para que o Senhor nos aprove e então nos abençoe. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, eu te agradeço e eu peço a tua unção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga, a unção de Josué está sobre mim. Diga, a unção de Neemias está sobre mim. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Eu poderia acrescentar aqui que a unção de Davi está sobre mim também. Que a unção de Davi está sobre nós. Até porque Deus tem usado os exemplos de Davi, Deus tem usado situações de Davi, e olha que Deus não tem usado as melhores, segundo a nossa vista, segundo os nossos olhos, para nos mostrar o que Ele quer tirar de nós, como Ele tirou de Davi. Porque apesar do coração de Davi ser segundo o coração de Deus, sempre havia coisas para serem tiradas dele. Tanto coisas ruins para serem tiradas, expelidas, coisas que estavam ali ainda, porque Davi não nasceu de Deus, como Jesus, como Adão. Davi nasceu da mãe dele e do Jessé, o pai dele. Quer dizer, sempre tem coisas ali. Sempre tem alguma coisa ali que precisa ser apurada, que precisa passar, que precisa ser destilada, que precisa passar pelo filtro, que precisa passar pelo fogo. É igual o ouro, que precisa ser apurado. Então nós temos visto os maus momentos, nós temos visto os maus bocados, as situações difíceis de Davi, que aquilo ou tirava dele algo que não prestava, algo que Deus repelia, então dor tirou isso dele. Perdas, duplamente, né? Perdas, quando nós estamos em Deus, e estamos debaixo do poder da palavra dele, cada perda que a gente tem, ela tem um efeito duplo. Ela faz com que a gente perca alguma coisa, mas também ela nos ajuda a fazer uma catarse na vida. Quer dizer, junto com aquilo, ela leva a algo muito ruim também, que se não fosse aquela circunstância, não seria expelida da sua vida. É igual quando você evacua. Tem perda que é igual você evacuar, é igual a catarse do corpo. Às vezes você precisa tomar uma substância que o teu corpo ele vai reagir de uma forma assim que quase você perde o controle das suas ações fisiológicas. Mas não tem gente que precisa disso? A pessoa às vezes está tanto tempo, dentro dela já tem tanta coisa, tanta toxina, está prejudicando de tal forma o organismo dela, que alguém vai lá ou coloca, né? Muitas vezes isso não é feito nem via oral, não é mesmo? É feito por outras partes, inclusive muito desconfortáveis. Mas o que vem depois? Aquela catarse, aquela limpeza, aquela purificação que não é apenas aquela parte do corpo da pessoa que vai ser beneficiada, mas muitas vezes todo o corpo, todo o organismo da pessoa, ele é beneficiado. O organismo volta a produzir seus hormônios de forma perfeita, de forma harmônica.
Então, não trate. Quando a palavra vem muito numa direção, e a palavra tem vindo muito, e eu falo do Davi, é por isso. Nós temos visto, nós temos ouvido, nós temos recebido esse arquétipo do Davi, e não o Davi do gigante só, o Davi o grande rei, mas o Davi que falhou, o Davi que teve momentos de falha, momentos de fraqueza, o Davi que errou o alvo, o Davi que teve uma pressão sobremaneira. Por quê? Porque Deus quer exemplificar que coisas, situações que nós estamos vivendo como Davi, é para nós olharmos para o que ele fez, é para nós olharmos para como cada uma dessas situações terminaram, e aquilo nos ser lição. Opa, espera aí, ele fez, ele errou, ele teve isso aqui também, mas olha como terminou. Nós tivemos a arca, que a primeira vez ele falhou, nós tivemos aquela situação dele com a Betseba, nós tivemos, isso eu estou falando só desse período de propósito, que nós estamos na 5ª semana, nós tivemos a situação que o Davi, ele teve os homens que estavam com ele ali, na mesma, ou seja, estava todo mundo no mesmo barco, todo mundo na mesma situação, se um perdeu, todos perderam, se um sofreu, todos sofreram, se um ficou baqueado ali, afetado, todos ficaram, mas o Davi foi o culpado. O Davi foi o acusado, o Davi foi ali o mais pressionado de todos. E eu tiro por Paulo, que eu creio que a maior pressão do Davi não foi só os homens terem-no acusado, mas a própria pressão, porque conforme a gente vai aprendendo e sabendo, você passa a ter uma pressão interna do que você deve fazer. É ou não é verdade? Tem uma pressão interna. Eu hoje, a minha mente, quando às vezes que sai alguma coisa, que assim, por algum motivo, você não consegue assim nem manter a aparência, né? Porque a última coisa que às vezes mostra que você tem um problema na vida dos mais resilientes é a aparência, né? Que você está ali, né? É mais fácil sorrir do que conter o que está dentro, é ou não é verdade? Para sorrir, você mexe alguns músculos, né? Então ali, tudo bem, bom dia, boa noite, boa tarde, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Agora aqui dentro não é tão simples assim. Uma vez alguém me perguntou, ainda esses dias não, esses meses atrás, tal, assim, aconteceu alguma coisa. Eu falei, não, a pior coisa para mim que acontece é quando eu sei. Não é, hoje eu não vivo uma situação que alguém me aponta algo, que alguém me mostra. Quando alguém me mostra algo na minha vida que está errado, que não está bem, e que eu não via, eu não fico triste, eu fico feliz. Porque quer dizer, isso é resposta de Deus. A gente não está orando, cantando, louvando, adorando, falando... O que a gente acabou de falar agora? Coloca... Às vezes é alguém que acende a luz. Eu gostaria de acender todos os interruptores de luz espiritual na minha vida. Eu gostaria, mas às vezes não sou eu. Não tem momentos que você entra num cômodo, na tua casa, num lugar, e você não é a primeira pessoa, alguém chega na tua frente, do lado da porta já bate a mão, o que acontece? Acende a luz. Se Deus está usando alguém para acender luzes na minha vida, que assim seja. Eu não quero viver em trevas. Quando eu vejo algo, quando eu escuto algo num culto que eu não, até então aquilo não me era claro, quando alguém me aponta para uma direção que eu não via, quando alguém, às vezes até em forma de correção, né, me coloca assim numa posição, isso hoje, graças a Deus, já há um tempo, isso não me deixa triste, isso não me abate, pelo contrário. Eu me alegro porque eu vejo o cuidado e o amor de Deus, porque Deus ama, Deus corrige aos que Ele ama. Então, isso aqui não está bom. Por exemplo, o Moisés não ficou triste quando o Jetro chegou e depois de um dia do melhor de Moisés, Moisés dava o melhor que ele tinha, saúde que ele tinha, o tempo que ele tinha, deixava de estar ali com a família dele, inclusive neste momento deixou de receber ali e estar com suas visitas, né, seu sogro ali, provavelmente suas cunhadas ou cunhados, sei lá,
o que ele tinha, sobrinhos, que o Jetro tinha vindo, Moisés deixou tudo e ficou ali, a Bíblia diz, o dia inteiro em pé, ouvindo, julgando, analisando as causas. Depois disso, a gente imagina, né, que alguém reconheça, legal, olha, parabéns, né, que dedicação, que comprometimento, né, você ali fazendo, cuidando das causas do Senhor. O Jetro chega e fala assim, Moisés, o que você está fazendo não é bom. Como assim? Não é bom o que você está fazendo, você está se desgastando demais, você está desgastando o povo, você está se enfadando, você está exausto, está todo mundo exausto, e assim não é a melhor forma. O que o Moisés fez? Ele rejeitou aquilo? O que ele fez? Ele recebeu, ele consultou o Senhor, e o Senhor, por meio daquela pessoa que apontou para ele... Gente, vamos pensar uma coisa. Naquela época, um homem na terra ouvia Deus. Quem era? Moisés. Nesse momento, ele não... Porque a gente tem que ter essa visão. Eu ouço Deus, ouço, mas às vezes eu não estou ouvindo e eu preciso que alguém do mesmo nível que eu fale alguma coisa, porque de repente Deus falou de outras formas e eu estou tão acostumado que a oração que eu pedi para você fazer agora há pouco. De repente tem coisas que não é que Deus não tenha falado comigo, mas eu tenho um vício naquela área, eu já tenho uma visão, é o que eu costumo falar que acontece com o nariz e os olhos. Olha para o seu nariz aí, para o seu, não é para o meu não, olha para o seu nariz aí. Conseguiu ver ele? Mas você está vendo ele mesmo ou não? Você está vendo a forma dele? Aí que está. Isso acontece conosco. Eu nunca deixo de ver o meu nariz, você também não, mas parece que você não está vendo. Sabia disso? Quando você tem alguma coisa no olho, que você fica com o olho fechado, tem que fazer um procedimento, uma cirurgia, meio que assim, é como se desse um reset, né? Vamos falar no seu cérebro. A primeira coisa que você vê, volta a ver, é o seu nariz, mas aí você vê ele como você não está vendo agora. Porque, na verdade, o nosso cérebro, ele criou um campo para que você veja como se não tivesse aparecendo sempre para você o seu nariz. Mas ele está aí e o seu nariz é a única coisa que você sempre vê. Assim, a sua visão pode ser míope, o seu nariz você está vendo. Só que parece que não. É assim ou não é? Você não tem o teu nariz na frente aí entre você e eu, mas tem. Tem coisa na nossa mente que já é assim. Aquilo está ali, aquilo está visível, mas não está aparente para você. Então é onde nós precisamos de um Jetro para acender aquela luz, para mostrar. A gente precisa de uma pessoa que vem e diz, isso aqui não está bom, isso aqui não está funcionando, isso aqui requer uma atenção. Então não. Hoje eu não me entristeço com isso. Não me sinto mal, não me sinto menos. Pelo contrário, eu fico mal quando eu próprio percebo algo que podia estar melhor e não está. Onde eu não coloquei força, onde eu não coloquei, de repente, não tive aquela atitude, né? É aquela sensibilidade, isso aqui devia ter sido diferente. Por que não foi? Por que eu cedi a uma inclinação, a um sentimento? Eu já sei o que fazer. Então, nós vemos o Davi assim. E o Davi que errou, que falhou, o Davi que vacilou, o Davi que fraquejou, o Davi que desistiu, ele é um arquétipo do que Deus tem trabalhado no nosso caráter. Do que Deus tem trabalhado para que nós, nos inspirando nele, também venhamos nos levantar em áreas que estamos, acomodados, largados, deixados. Em áreas que talvez o nosso exemplo, seja de pai, de mãe, sejam as pessoas com quem nós convivemos mais na vida, não nos deram suporte para sermos diferentes. Mas Deus dá. Deus nos dá suporte. Diga, Deus dá Espírito. E o que eu preciso é do Espírito. Quando o Espírito de Deus está em mim,
eu tenho, diga eu tenho, tudo que eu preciso. 1 Samuel 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Essa passagem ela é muito importante para um momento como esse que nós estamos vivendo, em que nós queremos mais, que Deus está fazendo mais, e que tem áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. Porque isso aqui fala de uma área que Davi não foi bem treinado, Davi não foi amado, Davi não foi o foco do investimento humano da família dele. Nós não temos uma boa menção, não temos. Pode pegar daqui para trás, faça a sua pesquisa, faça o seu estudo, não são muitos capítulos. Se você pegar, por exemplo, só do livro de Samuel, são 21 atrás esse aqui. E nem todos eles falam de Davi, mas os que vão falar, você não vai ver uma menção de um investimento emocional, de um investimento comportamental para o Davi. Você não vai ver. Quer dizer que naturalmente, como muitos de nós, Davi não tinha essa habilidade, ele não tinha essa natureza. Ele não tinha. E vamos falar de um Davi aqui que estava vivendo um momento de grande dificuldade. Ontem à noite ainda eu falei uma coisa que eu quero que entre na sua cabeça e que tome o seu coração. Porque assim, eu vejo às vezes pessoas usando expressões erradas, e essas expressões, como nós temos dito, palavras, declarações, profecias têm poder sobre a sua vida. E algumas, quanto mais nós sabemos, mais essas declarações têm poder e às vezes imediato sobre nós. Tem gente que fala como se não tivesse condições, como se não tivesse força, como se não tivesse estrutura para fazer, para lidar com o que tem que lidar. Diga, eu tenho unção, eu tenho graça, para tudo que eu devo, para tudo que eu preciso, hoje. Qual exemplo que eu te dou? Num momento como esse, um propósito como esse, que você tem seu trabalho, que você tem filhos, que você tem tarefas, que você tem compromissos, você encaixou, você arrumou um tempo para buscar Deus, uma vez por dia. Foi ou não foi? Quer dizer, você teve graça para fazer tudo, para buscar Deus, para dar mais para Deus. Um dia como sexta e sábado, a maioria tem o dia de trabalho, tem família, tem vida, tem compromissos, tem um fim do dia, que é o jejum, vai até mais tarde, dorme mais tarde, sai de um lugar para chegar mais tarde no outro lugar, e no outro dia, a maioria acorda cedo para estar aqui nesse horário às 7. Está tendo graça, não está? Quer dizer, por que está tendo graça? Porque está crendo nessa graça. E tem gente que não está percebendo. Eu tenho pego pessoas que quando eu aponto para algumas coisas, eu falo, você está vendo isso? Não. Você estava vendo isso? Não. Por que está tendo graça? Porque está usando a graça. Porque está recebendo a unção. A unção está disponível. Você precisa acreditar nisso, a unção está disponível. É como se para cada um tivesse um banco de unção, está ali disponível. Você usa se você crê. Está entendendo? Mas se você não crê, continua disponível sem uso. Então o Davi aqui, o que ele recebeu aqui? Ele recebeu uma unção,
Ele recebeu uma graça, não a graça como nós, que nós temos a graça de Jesus. Davi não tinha um espírito de Jesus, Davi tinha um espírito do soberano, aquela força que em cada personagem, em cada arquétipo, ela se manifestava de uma maneira diferente e segundo a necessidade que havia. Nós vemos que o Saul, por exemplo, quando foi tomado pelo Espírito do Senhor, ele teve uma revolta ali naquela situação da fronteira, que estavam ali querendo fazer aquele acordo com os israelitas de pegar o olho direito deles, de furar o olho direito deles. O Saul foi tomado pelo Espírito do Senhor e ele ficou numa revolta, e veja que é transferível isso, que ele transferiu aquilo para os homens que estavam desanimados. A Bíblia diz que eles desanimaram. Eles perderam o ânimo, eles choravam, igual crianças, os homens, já imaginando, eles não tinham perdido o olho, mas eles já estavam sofrendo a dor como se tivessem perdido e como fazendo planos de derrota, como se a vida deles depois fosse ficar muito, muito, muito pior. O Saul, no mesmo lugar, vivendo a mesma situação, quando foi tomado pelo Espírito do Senhor, ele se revoltou de uma maneira que ele reverteu tudo aquilo. Ele contagiou os demais homens de Israel e eles todos pegaram daquele espírito, lutaram, venceram e não passaram por nada daquilo. Foi a situação. Sansão, quantas vezes que ele recebia a força de um exército em um só corpo. Um exército. Sansão não tinha metralhadora, canhão, bazuca, não tinha uma arma de fogo, mas com uma queixada de jumento. Quando você vê a queixada do jumento, você vê que aquela parte, imagina que ele pegou uma ossada ali pelo queixo, né? A mandíbula ali, e começou ali a bater e a fazer, e aquilo, né? Não parava quando viu 1000 homens que ele matou. A gente vê daqueles guerreiros de Davi, parte deles desses 400, que teve um homem que começou a lutar, a mão quando adormece, ela não tem força para segurar. É ou não é verdade? Se a tua mão adormecer, você não segura uma caneta. Como que a mão de um homem adormece e a espada cola? Gente, a gente está falando de uma espada que na época uma espada não tinha menos uma espada. Vamos falar uma espada levinha, uns 8 quilos. A gente não está falando aqui de grama, a gente está falando de quilos, algo pesado, metal maciço. E um bom guerreiro não ia ter uma espada leve, ia ter uma espada quanto mais pesada, melhor, porque assim, aí você não usa só a tua força, só o movimento dela já faz o serviço. Então, e a Bíblia diz que ele ali tomado pelo Espírito, aquela coisa foi e adormeceu a mão dele, a espada colou na mão. Como? Veja que era uma unção, era um poder que eles recebiam para isso. Só que o Davi recebeu unção para afiar, para moldar, para deformar a deformidade que aqueles homens tinham, porque eles chegaram deformados. Chegou ou não chegou? Nós oramos a Deus, Senhor, manda gente boa para mim. Senhor, manda gente que me acrescenta. Quantas vezes que eu vou em empresa, eu falo, Senhor, acrescento que é bom. Meu Deus, se alguém vier para atrapalhar, se alguém vier para lesar, se alguém vier para trazer prejuízo, Senhor, se alguém vier para tirar dessa pessoa, Senhor, faz passar na outra rua, afasta daqui, manda para o outro bairro, manda para o outro lado da cidade, manda para fora do país. Aqui o Senhor manda para agregar. Só que às vezes Deus manda a gente assim. E é para agregar. É ou não é? Só que não chega agregando. Não chega, que é o problema. Tem gente que já mudou uma parte, mudou outra. Tem gente que tirou vídeo da vida, tirou doce da vida, tirou café da vida, tirou refrigerante da vida, tirou leituras desnecessárias da vida, tirou notícia da vida, e aí na mesma onda está querendo tirar gente da vida. Né? Eu quero, Senhor, eu vou fazer um jejum de tal pessoa. Tem gente que não dá para fazer jejum. A gente quer fazer um jejum desses 400 aqui também. Quer ou não quer? Senhor, eu quero fazer um jejum desses 400. E quantas vezes que esses 400 não é quem Deus quer tirar,
é quem Deus quer moldar. Então esses homens chegaram com deformidades no caráter para Davi. Deformidades. Alguns de nós têm esses 400 na cama. Não em quantidade, mas às vezes vale por 400 a pessoa que deita do seu lado. E 400 defeitos, 400 problemas, 400 deformidades no caráter, ou mais, que a gente não fica contando. É ou não é? Pelas palavras que a gente tem recebido. E a nossa velha fé, às vezes ela está comunicando assim, isso aqui não dá. Isso aqui, Senhor, muda. Deus mudou os 400 de Adulão? Mudou ou não mudou? Mudou, Deus pôde mudar. Mas qual o instrumento que Deus usou para mudá-los? Davi. Diga, neste caso, Davi, faz assim, sou eu. Quer dizer que você tem unção para isso. Essa é uma parte desagradável. Porque a gente imaginar que a gente vai ter que pegar a deformidade das pessoas e deformar a deformidade. Imagina uma forma toda ali, irregular, e primeiro você tem que deixar ela reta, você tem que tornar ela de uma forma moldável, então você tem que deformar a deformidade. Para depois você moldar. A bispa usa umas expressões para isso. A pessoa precisa desaprender, reaprender e aprender de novo. Muitas vezes Deus está fazendo isso não com os 400, Deus está fazendo conosco. Mas para isso nós precisamos de treino. Como é que nós treinamos? Ajudando, ensinando, investindo em pessoas. Davi não teve esse treino em casa. Teve? O pai dele treinou ele, trabalhou ele para ele ser o melhor, para ele ser o mais forte, para ele ser ali a elite. O pai dele trabalhou ele nisso? O pai dele trabalhou ele para ele aceitar, para ele ter todos os irmãos acima dele, à frente dele, para ele reverenciar os irmãos, para ele respeitar os irmãos, para ele trabalhar e servir os irmãos. E ele serviu os irmãos, ele passou por esse processo, ele serviu o pai, serviu os irmãos, honrou os irmãos. Agora Deus coloca 400 na vida dele. Porque para o Davi fazer, para o Davi formar, para o Davi deformar a deformidade do caráter, essa unção passou por quem, gente? Por quem que passou? A unção que Deus usou para deformar a deformidade do caráter dos 400, para reformar e para formar um bom caráter, passou por quem essa unção? Por Davi. É isso que Deus quer fazer. Porque se essa unção passa por Davi, ele está recebendo isso de Deus. Ele está treinando isso. Primeiro está acontecendo com ele. Esse amor está acontecendo nele, está passando por ele. Esse poder de mudança está acontecendo nele, está passando por ele. E se Deus tem trabalhado, Deus tem feito isso na sua vida, se abra para isso. Permita ser esse instrumento. Não sei se na tua vida 400. Às vezes 400, como eu disse, é em uma pessoa. Como nós temos ouvido. Uma pessoa que tem problema de 400, que tem defeitos, que tem deformidades no caráter de 400. Mas às vezes você tem um grupo, você tem pessoas, tua família é assim. As pessoas no lugar para onde Deus te manda. Deus tem mandado pessoas, eu vejo. Deus tem enviado pessoas para lugares difíceis. Não existe lugar difícil. Não existe. Existe lugar quente, existe lugar úmido, existe lugar frio, existe lugar parado, existe lugar movimentado. O que existe difícil ou fácil são pessoas. É ou não é verdade? Qual era o problema da caverna de Adulão?
A caverna não tinha problema. As pessoas que foram para lá é que tinham. É ou não é verdade? Porque a caverna em si... Então, separe as coisas. É importante você ter o olhar certo e dar o nome certo para as coisas. Pare de dizer, esse lugar é difícil. Não, o lugar é uma bênção. O lugar é uma bênção. A igreja é uma bênção? É ou não é? O lugar que tem as piores pessoas é esse. Esses dias ainda teve um caso na igreja, uma pessoa que teve problema com outra, e dificuldade, e promessa que não é cumprida, pessoa que não paga e tal. E a pessoa lesada falou assim para mim, por que vocês ainda deixam uma pessoa como essa na igreja? Eu falei assim, se essa pessoa não mudar aqui, onde que ela vai mudar? Onde que ela vai mudar? Em que lugar? Eu faço o quê? Jogo ela para onde? Para o inferno? Você não é bom para estar aqui? Não é aqui que ela tem que mudar? Não mudou. Mas está aí, está ouvindo a palavra, está recebendo a palavra. Lembra do Onésimo? O Onésimo deu problema com o apóstolo. Gente que teve com Jesus. Foi ali, foi mandado embora. Lesou, traiu, roubou. Mas depois o Onésimo não estava sendo indicado, e ainda um outro apóstolo dizendo assim, receba ele como se fosse o meu coração. Foi ou não foi? Por quê? Teve um momento, eu acredito muito, que teve um momento que a palavra, mais as circunstâncias que a palavra gerou na vida dele, fez ele entender e mudar. Mas se não fosse a palavra, ele teria mudado? Não. Então as pessoas mudam. A gente queria que elas mudassem antes. Mas sempre tem alguém querendo também que a gente já tivesse mudado, e a gente não mudou em algumas coisas ainda. Então, cada um tem o seu tempo, mas assim, tudo aquilo que o homem semear, a Bíblia diz que ele colherá, ele colhe. Então, coloque-se você na posição do Davi. Não reclama, não diga mais o que eu falei, não usa mais expressões como, isso aqui é muito para mim, é muita coisa para o meu dia. Não, eu tenho graça. Eu tenho graça para fazer tudo o que eu tenho que fazer hoje. Diga, eu tenho graça. Você já vê isso, você coloca isso debaixo da aba de Deus. Quer dizer, se eu vou ter que, agora eu estou na igreja, daqui a pouco eu vou estar em casa, daqui a pouco eu vou estar no trabalho, vou ter que ir em tal lugar, vou ter que fazer tal visita, vou ter que ter tal reunião, vou ter que resolver isso, vou ter que passar no mercado, comprar isso que está faltando, vou ter que resolver essa situação, vou ter que ligar lá na operadora para resolver problema de celular, vou ter que atender umas 3, 4 ligações do telemarketing, uma cobrando a Sirlenita, que eu nem sei quem é, o outro vai me oferecer um plano de saúde, o outro vai me oferecer isso e tal. Eu tenho graça. Tenho graça para me deslocar, para enfrentar o trânsito, tenho graça, para enfrentar toda essa enxurrada de ataques, sejam espirituais, morais, eu tenho graça. Porque quando você vive com essa fé, você faz tudo o que você tem que fazer. Quando você vê, você treinou 400. Você deformou a deformidade de caráter deles, você tornou esses homens uma folha em branco, e agora você está escrevendo nessa folha uma nova história. Por quê? Porque você é capaz, porque você é bom, porque você é o cara, porque você é o pai. Não, porque você se permitiu ser um instrumento usado por Deus. Porque Deus pôde contar com você, e você disse, Senhor, eis-me aqui. Eu também, igual Isaías, Senhor, estou vendo que eu também sou um homem de lábios impuros, que eu ainda tenho pecados, mas assim, vem aquela brasa viva que sai do altar. O que é a brasa viva que está saindo do altar? Diga a palavra. A palavra está chegando até você? Diga, está chegando. Diga, está tocando. Diga, eu estou recebendo. Ele percebeu que era pecador, que ele ainda tinha falhas, que ele era egoísta. Ele percebeu que ainda muito, muito havia que ser transformado na vida dele, principalmente pela boca, que muita gente que está percebendo. Eu ainda reclamo que eu tenho que fazer isso, eu reclamo que tal coisa que me falta tempo, eu reclamo que tal coisa é longe, eu reclamo que tem mais essa. Você está tendo graça. Quantos aqui que além de tudo que faziam, eu falei ontem à noite, quantas pessoas que eu não só vi
falando assim, arregalando o olho, como depois que o culto foi verdade. Eu estou fazendo mais agora. Antes eu fazia bem menos, eu estou fazendo mais e ainda estou conseguindo vir todo dia à igreja. Eu estou andando mais, olha assim, eu tenho mais energia, eu estou dormindo menos. Olha, tem coisas na minha vida que aumentaram e eu não tinha percebido. E agora você vai perceber. Quando você se coloca dessa maneira, você tem graça para fazer. Você tem graça para estar em cada lugar que Deus te manda aí. Você tem graça para lidar com as pessoas mais difíceis. Aquelas que até então você via como impossível, intragável. Essa pessoa é difícil, essa pessoa... Opa! Para quem que Deus mandou? Para mim. Se Deus mandou para mim, não tem nada que Deus coloca. Não há fardo tão pesado que você não possa carregar. Não sobrevirá sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação também vos dará o escape. Tem coisa que não é tentação. Tem coisa que é treinamento. Deus te dá graça para lidar com cada situação específica, com um conjunto delas e principalmente com as pessoas que talvez você vem vencendo pontos da sua vida, você vem entendendo pontos da sua vida, mas quando o assunto pessoas, você está parando. Você está dizendo, Senhor, eu prefiro o lugar, eu prefiro tal coisa, eu prefiro a parte financeira, eu prefiro aquela área que só tem a ver comigo. Se Deus está querendo moldar o teu caráter, Ele vai usar pessoas de caráter difícil, de caráter deformado, para moldar o seu também. E diga, eu tenho graça para isso. Eu tenho unção para isso. E eu vou vencer isso. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito, coloca no seu coração. E essa é mais uma das expressões que você vai usar. Está se tornando uma expressão corriqueira da sua vida. Qual? Eu tenho graça para tal coisa. Eu tenho graça para isso. Vai sair de casa, deu aquele cansaço, deu aquele desânimo de saber para onde você está indo. Você vai verbalizar, eu tenho graça para isso. Você vai perceber, vai ter momentos que quando você declarar isso, você vai perceber uma força física dentro de você até. Eu não estou dizendo isso pela fé, eu estou dizendo isso porque às vezes eu vivo isso. Tem dias que quando eu vejo o que tem pela frente, a tentação e a inclinação da carne do velho Anderson fala assim, quer dizer assim para mim, lá na minha cabeça, não vai dar. Eu falei, eu tenho graça para isso. Aquilo já me dá uma força, eu só faço, só vou. Eu só vou. E aquilo acontece automaticamente? Não, eu faço parte de tudo. Mas eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus colocando palavras quando elas não existem. Eu vejo Deus dando uma força do corpo. Eu vejo Deus, às vezes, quando você está pendengando, Deus ali parece que Ele coloca um gancho para você se segurar ali. Às vezes não é do jeito que você queria, não é do jeito que você gostaria, aquela firmeza, mas Ele está te sustentando ali. Você vê que não sou eu, não, é Deus. E não está bom? Está perfeito. Está perfeito. Se eu falei ontem à noite também, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aí tem gente que, tem dia que eu termino o dia com uma dor na perna, uma dor nas costas, uma dor na cabeça, o corpo cansado, pesado. Não é essas dores que a Bíblia diz que a bênção do Senhor não acrescenta. São aquelas dores contínuas, perpétuas, aquelas dores permanentes. Essa dor é a boa dor. Essa dor, quando você termina um dia e você sabe onde você estava, o que você fez, que você estava dentro da vontade de Deus, que você atendeu o chamado, essa é a boa dor. Essa dor faz parte.
Essa dor é o que Paulo diz que a gente deve se desgastar para Deus. Essa dor é preço de sangue que a gente derrama no altar do Senhor. Tem que ter dor. A dor faz parte. A dor do deslocamento, a dor da perna doendo às vezes, mas os motivos dessa perna doer são bons. A dor de cabeça de ficar muitas horas sem comer pela boa causa. A dor, muitas vezes, da distância de pessoas que você gostaria de ver mais. Mas o que você está fazendo, o motivo de você estar fazendo, a intenção de você estar fazendo aquilo, é boa. Tem esse tipo de dor também. A dor de não estar comendo algo que você gosta muito, a dor de não estar vendo algo que te entretém. É uma dorzinha, é uma falta, mas é uma boa dor também. E essas são as dores que a gente não pode abrir mão de ter para que não tenhamos as piores dores. A dor de uma perda precoce, a dor de viver uma vida fracassada, a dor da frustração, de não ter chegado, de não ter conquistado o que Deus tem para mim, que Ele falou, que Ele prometeu e que Ele me deu condições de viver. Davi não viveu essa dor. Ele não rejeitou esses 400 como ele foi rejeitado pelo pai, pelos irmãos, pelo Saul, pela mulher dele. Ele não rejeitou. Não pague, não devolva para as pessoas que Deus está colocando no seu caminho que você recebeu da vida. Dê a elas o que você está recebendo de Deus, com seus olhos fechados. Diga agora: Senhor, eu recebo o teu amor e eu vou dar amor. Senhor, eu recebo, eu estou sendo amado agora. Com o que as pessoas têm me feito, com o que as pessoas não têm me feito, mas eu estou ouvindo essa mensagem, eu estou sendo amado. E o que eu vou dar, Senhor? Eu vou dar amor. Se comprometa com Deus agora. Você vai dar amor para a tua mulher, você vai dar amor para o teu marido, você vai dar amor para os teus filhos, você vai dar amor para essas pessoas que Deus está colocando na sua vida, se são próximas, íntimas, se são não tão próximas, mas Deus está colocando na mesma caverna que você foi para se proteger, para se isolar, e Deus não aceitou o teu isolamento. Ele disse: você quer ficar sozinho? Você quer agora se esconder? Não, vou colocar gente aí agora, vou colocar gente com você, e você vai mostrar amor por essas pessoas, porque eu te amo, eu te amo. Eu cuido de você, eu impeço você do Saul chegar até você, eu te protejo, eu te guardo, eu cuido de você, eu te fortaleço, eu te dou visão, sabedoria, eu te dou condições. Então o que você vai fazer? Você vai ficar melhor nisso. Dê às pessoas o que eu estou dando a você, treina elas como eu estou treinando você, capacita elas como eu estou capacitando você. Tem que passar por você. Faça passar por você agora o que Deus tem derramado na sua vida. Como é que eu faço isso? Entregando a essas pessoas. Investindo nessas pessoas. Ah, eu não gosto. Não importa se você gosta. Você só precisa de uma coisa, de fé. Creia. Creia e receba o amor de Deus. Ah, eu não sou tão bom assim. Não precisa ser bom. Precisa crer. Davi não era tão bom assim. Ninguém tinha tornado ele bom, ninguém tinha feito ele, esse cara todo, esse treinador, esse coaching, esse pai de tantos. Ninguém tinha feito ele, esse rapaz que recebeu tanto cuidado, tanta atenção, tanto amor, tanto investimento de outras pessoas. Mas Deus investiu nele para ele investir nas pessoas. Deus tem investido em você. Será que você tem investido o dízimo? Pelo menos o dízimo você tem pago a Deus em pessoas? Tem gente que é dizimista no dinheiro, mas não é dizimista no comportamento. É dizimista e ofertante no dinheiro, mas não é dizimista e ofertante na dedicação a pessoas. Num conselho, numa conversa, numa ajuda, num puxão. Tem gente que precisa ser puxada. Às vezes a orelha, às vezes o braço, vem comigo, faz assim.
tem gente que precisa ser impedida, precisa ter uma mão no peito. Para, fulano, para com isso. Eu imagino para quantos Davi falou, não rouba mais. Não é assim que você vai conquistar as coisas. Para de trair sua mulher, não é assim. Isso aí não está abençoando sua vida, está contaminando. Você contamina seu leito, meu filho, você contamina sua vida. Você se torna um homem fraco, você se torna um homem maldito. Para com isso. Se quer se tornar um grande guerreiro, você vai respeitar as alianças que você fez. Você vai fazer certo agora. Você vai honrar Deus com aquilo que Deus te deu. Eu estou honrando a Deus. Tem um rei me procurando, me perseguindo. Eu tenho oportunidade de matá-lo. Eu respeito a unção que Deus colocou na cabeça desse homem. Respeita a unção. Respeita as coisas espirituais. Respeita as coisas sagradas. E ele foi formando, ele foi tirando a deformidade do caráter daqueles homens. E esses homens se tornaram uma tropa de elite que havia em Israel, melhor do que o exército oficial de Israel. O que você investir, você não vai colher do banco, da bolsa, você não vai colher das criptomoedas. O que você investir em Deus, você vai colher de Deus. Invista em Deus, o que Deus quer que você invista. Se tem pessoas aí como esses 400 ao teu redor, você vai dar resposta a Deus. Você tem graça para isso. Você tem que dizer aí agora. E você tem que dizer durante todo o dia, não só hoje, mas a cada dia. Eu tenho graça para isso. Eu tenho unção para isso. Eu tenho unção para isso. Eu tenho unção para fazer. Eu tenho unção para realizar. Eu tenho unção. Eu tenho unção para abençoar. Eu tenho unção. Eu declaro que você tem unção para lidar com cada pessoa da sua vida. Eu declaro que você tem sabedoria para lidar com cada pessoa da sua vida. Eu declaro que você tem visão. E que a visão que você tem é a visão de Deus. Não é a visão de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um professor. Não é a visão do mundo, mas é a visão do Senhor, do Todo-Poderoso. É a visão do seu Pai soberano, do nosso Abba. É a visão do Deus Todo-Poderoso que muda, que transforma, que abençoa. Eu declaro visão na sua vida. Eu declaro que você tenha visão de crescimento, que você não diminua as pessoas, que você não menospreze as pessoas, que você não deprecie as pessoas, que você não exclua as pessoas, que você não discrimine as pessoas, mas que você valorize pessoas, que você invista em pessoas, que você potencialize qualidade das pessoas. Eu declaro visão, eu declaro unção, eu declaro poder, eu declaro que a graça e o Espírito Santo, o mesmo que estava em Jesus, ele venha te tomar, como o Espírito do Senhor tomou Davi, e ele pôde se derramar. Ele investiu, ele fez, ele falou, ele orou, ele declarou sobre aqueles 400, e eles se tornaram na elite do povo de Deus, na elite de Israel. Eu declaro que Deus vai levantar elites por meio da sua vida. Eu declaro que aqui Deus vai usar pessoas como matrizes para formar exércitos, para formar os melhores grupos, para formar uma família coesa, santa, para formar uma família forte, uma família de valores e princípios de Deus, para formar grupos que vão ser um sucesso, grupos que fazem, que realizam, que trabalham, que vendem, grupos que administram. Eu declaro agora essa unção sobre a sua vida. Eu declaro que a sua mente seja dotada de capacidade para olhar para um horizonte e ver crescimento, progresso, para ver agora o favor de Deus na vida de pessoas como você já vê na sua vida. Eu declaro que você vai deformar a deformidade de pessoas que estão ao seu redor em nome de Jesus. Eu declaro que você vai formar pessoas. Eu declaro que você vai ser um instrumento de Deus para tornar pessoas deformadas como uma folha em branco, e que você vai ser o instrumento de Deus para que Ele escreva uma nova história na vida delas.
derramando unção sobre elas, derramando amor sobre elas, derramando favor sobre elas, derramando capacidade sobre elas, derramando prosperidade sobre elas, derramando agora princípios sobre elas. Eu declaro, Senhor, forma matrizes aqui, como o Senhor fez de Davi uma matriz. Davi foi uma matriz. A matriz, meu Deus, de tantas filiais e filiais. Davi não matou 800 homens numa só batalha, mas ele teve homens que mataram. Davi não entrou numa caverna, num dia de frio, e não foi perseguido pelo leão. Ele perseguiu o leão. Davi não fez isso, mas ele formou gente que fez. Senhor, derrama dessa unção. Eu recebo e tomo posse dessa unção, em nome de Jesus. E eu declaro aqui que o Senhor derrame essa unção sobre cada pessoa, para fazer, para formar, para capacitar, para liderar, meu Deus, para encabeçar, para iniciar processos em que pessoas façam mais do que ela mesma já fez. Eu tomo posse, meu Deus, dessa unção do Senhor sobre a nossa vida. E eu declaro, meu Pai, aqui que o Senhor está formando matrizes em nome de Jesus. Diga: eu sou uma matriz de caráteres formados à luz da palavra de Deus. Diga: eu sou uma matriz de amor. Eu sou uma matriz de bênção. Eu sou uma matriz de prosperidade. Diga: eu sou uma matriz de vencedores. Diga: eu sou uma matriz de fortaleza, da força do Senhor, em nome de Jesus. Pega o seu propósito agora e apresenta a Deus. Apresenta a Deus agora cada área da sua vida que você crê, que por meio das suas orações. Ora agora: Senhor, eu declaro essa área da minha vida restaurada. O Senhor me faz uma matriz. Eu sou uma matriz em nome de Jesus. Você tem que dizer isso para você, não agora só, mas cada vez que o diabo fizer uma sugestão e te depreciar, não, eu sou uma matriz. Eu sou um projeto bem-sucedido que vai gerar outros projetos bem-sucedidos, a despeito da história que já passou, a despeito do que me falaram uma vida, a despeito do que foi aparente até aqui. Eu sou uma matriz de bênção, em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora e peço, meu Pai, resposta. Eu peço resposta para cada oração. Meu Deus, eu peço para a minha, eu peço para do teu povo, eu peço, meu Deus, para as causas do teu povo, eu peço para as áreas que o teu povo apresenta ao Senhor, e busca, e pede, meu Deus, e bate na tua porta para que ela seja aberta, com milagres, com curas, com restaurações, com transformações, com pessoas, meu Deus, saindo, meu Pai, de uma condição, saindo de uma vida e passando até a vida abundante que Jesus veio para que nós tivéssemos. Eu declaro que no lugar de pedras queimadas, de cinzas, meu Deus, nas entradas, tenham portões instalados, tem uma muralha sendo levantada pela mão do Senhor, e eu sou a mão do Senhor. Essa pessoa é a mão do Senhor, como Neemias foi a mão do Senhor lá em Jerusalém, como aqueles mesmos habitantes acomodados, fracassados uma vida, foram a mão do Senhor naquelas muralhas. E eu declaro, meu Deus, use essas mãos que nós temos aqui, orando, clamando, pedindo, buscando, batendo na tua porta, para também restaurar vidas, para restaurar áreas, para restaurar muros, para restaurar, meu Deus, as finanças, para restaurar a família, para restaurar, meu Pai, essa saúde que eu declaro curada. Cura, meu Deus, enfermidades. Eu tomo posse de unção de cura agora, meu Deus, para pessoas que estão com dores. E eu não aceito que essa pessoa passe esse dia com essa dor, com essa limitação física, com essa inflamação, meu Deus, atingindo, impedindo, meu Deus, limitando, meu Pai, agora impondo sobre ela um limite. Se o nosso limite vem do Senhor, amém, mas se ele vem do mal, se há uma doença, que volte para a cruz. E eu declaro que essa enfermidade, que essa doença volte para a cruz, que essa pessoa seja curada em nome de Jesus. Cura, Senhor, liberta, abençoa,
Levanta essa pessoa agora e renova a força física dela, do corpo, de forma que aquela parte que não estava bem, que seja curada. Que essa pessoa, como, meu Deus, aquela mulher que tinha hemorragia, que ela esteja tocando agora no teu manto, porque ela veio, ela saiu de algum lugar, porque ela pensou, eu vou lá, Deus vai me abençoar, Deus vai me curar, Deus vai me aliviar, Deus vai fazer na minha vida. Eu declaro alívio, eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro bênção, eu declaro, meu Deus, que o corpo dela seja sarado, que a alma seja liberta, que ela seja livre e abençoada em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, cada área da vida do teu povo, e eu declaro restaurações e milagres. Eu peço, nos usa, meu Deus, com a mão na sua mente agora, receba, declare, tome posse de unção na sua mente para realizar proezas. Senhor, eu declaro novas ideias, eu declaro unção de inteligência, eu declaro criatividade nessa mente, eu declaro, meu Deus, que o Senhor nos dê um meio, uma forma, que o Senhor nos dê, meu Pai, um método que não existe, que não se compra em curso, que não está nos livros. Nos dá métodos de solucionar os problemas que têm vindo até nós, para que façamos a diferença nesse mundo, para que sejamos uma estrela brilhante, para que sejamos uma luz acesa, para que sejamos indispensáveis no lugar onde o Senhor nos plantou. Eu declaro essa unção em cada mente. Abençoa, meu Deus, cura o cérebro dessa pessoa. Tem gente que chegou aqui doente, o cérebro doente, limitado, deformado, e eu declaro, meu Deus, desde crianças que foram sentenciadas, eu declaro desde crianças que foram sentenciadas, até as pessoas, meu Deus, de mais idade, que vêm percebendo uma perda de memória, de capacidade mental, de lembranças, meu Deus, de raciocínio. Senhor, restaura. Eu declaro restauração, meu Deus, na cabeça, no cérebro, e que não haja limitação para essa pessoa. Que não haja, meu Deus, algo que ela não consiga pensar, aprender, absorver, realizar, desenvolver. Abençoa, meu Deus. Nos dá criatividade. Que o teu favor gere, meu Deus, inteligência, sabedoria. Eu declaro essa mente sábia, eu declaro, meu Deus, essa mente abençoada, eu declaro essa mente produtiva, eu declaro essa mente liderando, formando pessoas, meu Deus, de caráter excelente. Eu declaro, meu Deus, essa mente uma matriz de formação, meu Deus, de pessoas firmes, fortes, corajosas, intrépidas, santas. Abençoa, meu Deus, a obra das nossas mãos. Onde nós colocarmos as mãos, meu Deus, não vai ser comum. Vai ser abençoado, vai ser poderoso, vai ter, meu Pai, o teu favor. O Senhor vai fazer, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai, meu Deus, usar as nossas mãos para vencer batalhas, o Senhor vai usar as nossas mãos para curar enfermos, o Senhor vai usar as nossas mãos para fazer fortunas. Senhor, usa essas mãos para fazerem fortunas, para enriquecer pessoas, empresas, instituições, e para enriquecer as próprias pessoas. O José enriqueceu Potifar, depois enriqueceu o Faraó, mas depois ele era o homem mais rico também. O Jacó enriqueceu o Labão, sim, mas depois se tornou mais rico que Labão. Senhor, se primeiro nós temos que enriquecer alguém, eis-nos aqui, é o processo, eis-nos aqui, usa essas mãos. Que as ovelhas, que o rebanho, que o carro, que o produto, que o objeto, que o conserto, que o cuidado, que o tratamento, que a comida, que a refeição, meu Deus, que a construção, que a edificação, que a entrega, que a condução, que a direção, meu Pai, que as nossas mãos fizerem, que sejam bem-sucedidas em tudo. Eu declaro unção, meu Deus, para cada trabalho, para cada realização. Eu declaro unção por meio das nossas mãos. Usa essas mãos, meu Deus, e abençoa essas mãos, meu Pai, para fazerem a diferença. Em nome de Jesus, usa as nossas mãos para fazerem a diferença. Eu declaro que as nossas mãos façam a diferença. Que o Senhor as use para que haja diferença, meu Deus, em pessoas, em lugares, em coisas, em produtos, em projetos. E que assim, meu Deus, por meio delas, o Senhor nos leve a conquistarmos, a realizarmos proezas,
coisas grandiosas e poderosas, em nome de Jesus. Abençoa a nossa boca, usa a nossa boca, meu Deus, como uma fonte de vida, de luz, de cura, uma fonte, meu Deus, de bênção e de prosperidade. Eu declaro aqui que cada boca seja uma fonte, meu Deus, da bênção, do cuidado, do favor e da unção do Senhor, em nome de Jesus. Pega na mão de quem estiver do seu lado, na frente, atrás, aí, eu quero que você já semeia, ativamente. Quem estiver sozinho, sai do lugar, sai lá de trás, sai da parede, da lateral, e agora você já está fazendo a primeira semeadura, a tua atitude profética com as tuas mãos, com a tua boca, com a tua mente, com a inspiração que Deus te dá. Eu declaro, meu Deus, agora bênção sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Eu abençoo cada pessoa, meu Deus, aqui dessa manhã. Eu abençoo cada Davi, cada matriz. Eu declaro aqui, meu Deus, a começar por mim uma matriz. Eu declaro, meu Pai, sobre cada pessoa uma matriz, na casa dela, na família dela, no trabalho dela, na empresa dela, no grupo que o Senhor colocou ela, no bairro dela, na igreja. Eu declaro uma matriz de bênção, uma matriz de coragem, uma matriz, meu Deus, de formação de caráteres. Eu declaro uma matriz de mudança, eu declaro uma matriz, meu Pai, de prosperidade. Eu concordo com cada clamor, eu concordo, meu Deus, com a restauração na vida do teu povo, e eu ligo agora cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém.